Na aula de hoje, a gente vai falar de verbo to be no present tense e no past tense, no tempo presente e no tempo passado. Vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Para mostrar para vocês uns slides, para vocês entenderem melhor daquilo que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Então, aqui vai ser uma aula curta, de 5 minutos, no máximo, tá? E eu vou tentar expressar para vocês o que é o verbo to be, como é usado no presente, como é usado no passado e por que a gente estuda esse verbo, né? Ele é um dos verbos mais usados, né? Então, para que eu uso o verbo to be? Eu uso o verbo to be quando eu quero falar sobre sentimentos, né? Como eu estou me sentindo agora. Eu estou calmo, eu estou feliz, eu estou triste, né? Então, se eu quiser dizer I am feeling calm today, eu estou me sentindo calma hoje. I am feeling happy today. Eu estou feliz hoje, né? Então, eu vou sempre estar usando o verbo to be aqui, mesmo que você não saiba, né? Que é o verbo to be que está sendo usado, é o verbo to be que está sendo usado, tá? Então, tem muita gente que fala, para que aprender a gramática? Não necessariamente você vai precisar aprender gramática aprofundada, né? Mas é bom você saber como é construído. Então, aqui, para eu falar qualquer coisa de como eu estou me sentindo, eu vou usar, sim, o verbo to be. Tranquilo? Se eu quiser falar de profissões, né? Se eu quiser falar de jobs, se eu quiser falar que eu sou uma professora, então eu vou usar o verbo to be. Eu vou dizer I am teacher, né? Se eu quiser dizer que eu sou um policial, uma policial, I am policeman, tá? Se eu quiser dizer que eu sou um fazendeiro, I am farmer. Então, eu sempre vou estar usando o verbo to be, tranquilo? E como é que eu vejo o verbo to be? Você pode ver o verbo to be, e é por isso que ele é um pouco complexo, nesse tanto de formas aqui. Então, eu vejo o verbo to be nessa forma, tá? Aqui, to be, que é o igual a ser e estar. Eu vejo o verbo to be nesse formato aqui, ó, am, tá? Que significa eu sou, eu estou. Nesse formato aqui, is, é ou está. No formato are, são ou estão. Isso aqui no presente, tá? Quando eu estou expressando alguma coisa no presente. E eu vejo também o verbo to be no passado, no qual ele ganha a forma de was ou de were. Tá? Was pode significar era, foi, estava, were, eram, foram, estavam. Por quê? Porque essa partícula aqui ela vai indicar plural, né? Enquanto was a gente vai estar falando de no passado, mas no singular. Tranquilo? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que isso funciona na prática. Eu separei esse texto aqui para mostrar para vocês o quê? Que eu posso usar essa forma aqui, ó, o be, para poder escrever um texto, tá? Então, eu tenho aqui, ó, be yourself. Se eu for traduzir isso aqui, observe que eu disse que nesse formato aqui ele significa ser ou estar. Então, se eu tenho aqui be yourself, seja você mesmo, ou ser você mesmo. Be unique, seja único, ou ser único, tá? Be true, ser verdadeiro, seja verdadeiro. Be you, ser você, seja você, tranquilo? Outras formas que você pode ver o to be também aqui na forma dele lá infinitiva, lá na forma be mesmo, vamos dizer que be kind, be honest, be true, be proud, be happy. Observe que aqui, ó, ele está escrito com B, né, mais 2 E seguidos. Então, be com um único E, ele é o verbo ser e estar. Se tiver com 2 Es, ele é a palavra abelha, tá? Então, aqui eu acho que a pessoa quis escrever o texto e dizer abelha feliz, tá? Então, tem essas particularidadezinhas. Então, seguindo aqui para vocês verem, o to be, então, no simple present, né? Ele vai ter esses 3 formatos aqui, ó. Am, is e are, tá? E ele sempre vai vir acompanhado com o verbo, com os pronomes pessoais, né? E
Para quê? Para fazer a construção das frases. Então, I am a student. Eu sou um estudante. Você está usando o verbo to be aqui para dizer isso. You are a student. Você é um estudante. Você também está usando o verbo to be aqui. E se eu disser we are students, nós somos estudantes. Observe que aqui eu tenho, né, o formato no plural. Observe que a palavra aqui mudou, tá? Então, essas formas que eu vejo o verbo to be, tá no presente, né? E agora, como que seria o passado do verbo to be? No passado do verbo to be, eu vou usar duas partículas, was e were. Quando é que eu vou usar isso? Eu vou usar isso, né, essas duas partículas para falar de passado. Normalmente, sempre as frases são construídas e sempre você vai ver a pronúncia ou a escrita de yesterday, né, que está sempre fazendo referência ao passado, a ontem, né. Então, was, eu sempre vou usar junto com os pronomes pessoais que indicam o tempo, que indicam o singular, né, I was, eu era, eu estava, né? He was, ele estava, né, em casa. He was at home, por exemplo, ele estava em casa, né? E se eu for usar aqui, you were at the airport. Se eu for usar isso aqui, eu vou estar usando no plural. Tranquilo? Então, falando, né, rapidamente, para a aula não ficar longa, basicamente o tempo presente do verbo to be, se você souber reconhecer isso, para mim já tá tranquilo, tá? Ele é formado por essas três partículas. O verbo to be é um verbo irregular, por isso que ele tem esse formato, né, três partículas para poder fazer o present tense dele, para fazer o tempo presente. Para fazer o passado, ele tem essas outras duas partículas, tá? E é isso. E na atividade que eu vou, né, que vocês podem desenvolver aí, que eu vou passar para vocês podem pegar essas palavras aqui e construir frases, tá? Você pode vir aqui, ó, colocar you are e vem aqui e coloca engineer, por exemplo, à frente, you are an engineer, você vai estar fazendo a frase, você é um engenheiro. Se você quer falar de você, I am, e você pode escolher uma emoção ou uma profissão para poder fazer isso. I am happy, eu sou feliz. I am a farmer, eu sou um fazendeiro. Então, essa é a atividade, né, que eu passei hoje para vocês saberem reconhecer. Saiba que o verbo to be é o verbo mais usado na língua inglesa por causa disso, porque ele tem essa função de falar, né, de como você é ou de como você está, tá? Então é isso, até a próxima aula, aprofunde, né, seus conhecimentos e bye bye!